Bom dia, galera do Doutor Automóvel. Estamos de volta, dessa vez sem vídeos de museu. Estou trazendo aí o aguardado vídeo de perguntas e respostas com as perguntas que vocês andaram fazendo no YouTube, no Instagram e por aí vai. Então, sem mais delongas, eu vou chamar a vinheta e começar a responder as perguntas de vocês. Estamos de volta e vamos então para a primeira pergunta de hoje. Lembrando que se vocês quiserem mandar mais perguntas, mandem mais perguntas que eu vou estar fazendo sempre esses vídeos. E a primeira aqui é no Instagram, no Stories, que perguntaram. Infelizmente eu não tenho a pessoa aqui, porque eu fui esperto pra caramba e acabei cortando só a pergunta sem o nome da pessoa. Mas a pergunta é: se você estivesse na faculdade, quais cursos/softwares você aprenderia mais? Cara, é meio complicado isso, porque tem muito que você aprender na faculdade e dificilmente você sabe o que você vai precisar no futuro. Mas eu hoje, como engenheiro da área automotiva, uma coisa que eu sinto muita falta é do CATIA. Quando eu estava lá na faculdade, eu aprendi o SolidWorks, que eu acho também uma ferramenta muito boa, cara. Eu me sinto mais confortável no SolidWorks do que no CATIA. Mas o CATIA é usado muito, tipo... Eu tive empresa aeronáutica, eu trabalhei um tempo na Embraer e lá se usava CATIA. Todas as empresas que eu conheço aqui na Alemanha do ramo automotivo usam CATIA. Então, por questão de me ajudar depois na minha carreira, eu aprenderia CATIA, cara. É uma parada que eu acho hoje fundamental para quem trabalha nessa indústria. Beleza? Vamos para a próxima pergunta, que também é do Stories. Eu, de novo, esqueci de botar o nome da pessoa, me desculpe, mas você que fez a pergunta vai saber que foi você. Existe uma diferença muito grande nos serviços de revisão e no valor das peças aí na Alemanha? Cara... Eu ainda não troquei peça do meu carro é 2018, então graças a Deus não troquei nada ainda, tá novinho. Mas uma coisa que eu reparei é que serviços normalmente são muito caros aqui. Eu sei que se você vai numa concessionária da Audi, os caras te cobram por volta de 120 euros por hora de trabalho, é muito caro. Eu creio que o valor das peças seja mais barato, porque, é o que eu falei, o parâmetro que eu tenho é a Audi, que é o carro que eu dirijo, e eu acho as peças caríssimas aqui, mas eu tenho certeza que no Brasil seriam as 2, 3 vezes mais caras, porque boa parte das peças é exportada daqui para lá. Então, eu só posso responder essa pergunta na base do achismo. Acho que os preços são mais altos, mas também os caras te roubam menos, digamos assim. Porque, por exemplo, eu tenho lá na multimídia do meu carro quando que eu tenho que fazer revisão, troca de óleo, por aí vai. E aqui, cara, ele me pede para trocar o óleo a cada, acho que 30 mil quilômetros, enquanto que no Brasil eles trocam de 10 em 10. Então, eu acho que o serviço aqui é um pouco mais caro, mas é muito mais honesto do que no Brasil, que talvez até o que eu falei, as peças sejam mais caras, o serviço um pouco mais barato, mas todo mundo sabe que a galera de concessionária quer meter a mão se você não entende do assunto. Beleza, vamos para a próxima pergunta, essa é do YouTube, dá para ver o nome da pessoa aqui, do Eliezer Alisson, também está sempre pelo canal. Um carro com tração dianteira tem diferencial? É o mesmo diferencial que nos carros de tração traseira? Sim, todo carro tem diferencial, todo carro novo, digamos assim, não sei que seja uma coisa de 1800 e tal, porque eu já falei isso num vídeo aqui, o diferencial, a função dele é permitir que as suas duas rodas, a da esquerda e a da direita, estejam desconectadas uma da outra. Se você tem um eixo rígido ali, quando você faz uma curva, uma roda sempre vai arrastar, porque a velocidade da roda de fora da curva é diferente da velocidade da roda de dentro. Então, todo carro tem diferencial. Se é um carro de tração traseira, o diferencial está lá para o eixo dianteiro. Se é um carro de tração traseira, o diferencial está no eixo traseiro. E se é um carro 4x4, além de você ter um diferencial em cada eixo, você tem um no meio, que é o cara que vai dividir lá a potência ou o torque entre o eixo dianteiro e traseiro, além dos caras que vão dividir entre um lado e outro. Então, a resposta é sim. Todo carro, seja ele tração dianteira, traseira ou 4x4, tem que ter o diferencial por causa dessa distribuição de potência. Renato Carvalho, esse também está sempre aqui no canal, fã de carteirinha. Ele comentou no vídeo que eu falei das videoaulas e tal. Então vamos lá, videoaulas é legal, mas o problema é atrapalhar você. Isso demanda muito tempo para você, né? O que vier de conteúdo para mim tá de bom tamanho, blá, blá, ficaria super feliz, legal, obrigado. Elogio é sempre bom. E aí vem a pergunta: o que é motor super quadrado, quadrado e subquadrado? Poderia fazer algo sobre? Mas assim... Tipo, quais meios mais usam, quais tipos, etc. Tem um Santana aqui em casa e já vi uma matéria que no caso dos motores da VW do Santana eram... O quê? Eram motores, acho eu, de belas longas e peças mais robustas, etc. Trata-se aqui em casa de um AP 1.8. Eu queria saber de você se é real essa parada de motor subquadrado ter peças mais robustas, etc.
Se não foi claro, eu vou tentar resumir embaixo e por aí vai. Então vamos lá, o que é motor quadrado, subquadrado e superquadrado? Isso nada mais é do que a relação entre o diâmetro e o curso do seu pistão. Se você tem um diâmetro, sei lá, de 40 milímetros e um curso de 40 milímetros, o motor é um motor que a gente chama quadrado. Por quê? O diâmetro e o curso, se você pegar os lados, seriam iguais, então seria um quadrado, digamos assim. Os motores superquadrados, que também são conhecidos como motor de biela curta, é onde o diâmetro do cilindro é maior do que o curso da cabeça, o curso que ela faz subindo e descendo. E no caso dos motores subquadrados, o de biela longa, que a gente chama, o curso do cilindro é maior do que a largura da cabeça dele. Qual é a vantagem e desvantagem? Nada na engenharia é 100% melhor e nada é 100% pior. Você sempre ganha e perde em algum lugar. Os motores quadrados, que são, digamos assim, os que têm o mesmo curso e o mesmo diâmetro, eles são motores versáteis, porque eles são mais tranquilos de produzir, eles trabalham bem numa faixa mais neutra de rotações, digamos assim, tipo uma faixa maior. Eles não são muito bons em alta nem muito bons em baixa, mas eles trabalham bem em toda a faixa de rotação, isso que eu quis dizer. E eles também são versáteis do ponto de vista de construção. Se você tem um motor quadrado 1.8, você pode transformar ele talvez num 1.6 ou num 2.0, mudando esse curso da biela, transformando ele em sub ou super quadrado. Então, o motor quadrado é, digamos assim, o básico, que seria um motor que rende bem em todas as faixas de rotação, mas não é super eficiente em nenhuma delas. No caso dos motores super quadrados, os que têm biela pequena, você não tem um volume tão grande para deslocar. E o torque está diretamente relacionado com o volume. Então, normalmente, esses motores são motores que giram numa velocidade maior e têm mais potência ao invés de torque. O VTEC da Honda, se eu não me engano, é assim. E os motores de Fórmula 1, eu não tenho certeza hoje, mas na época que eles eram aspirados, eles também eram assim. Porque o motor de Fórmula 1, por exemplo, antigamente, rodava 18.000 RPM. Então você compensa um pouco essa falta de torque, e a regra também limitava o volume do motor, né? Você compensa essa perda de torque numa rotação muito alta e ganhando potência por causa desse fato do seu motor ser super quadrado e gerar um rendimento melhor em rotações altas. No caso do motor subquadrado, é um pouco diferente. Ele tem menos potência, ele atua melhor numa faixa de rotação mais baixa e ele é mais robusto do que o super quadrado. Por quê? Primeiro que você tem peças maiores. Então, só por isso o seu motor já é mais parrudo. As peças são mais parrudas e por aí vai. Outra coisa é que pelo fato do super quadrado trabalhar numa faixa de rotação muito alta, naturalmente o seu motor tende a ter uma vida útil menor. Porque você está rodando ele mais rápido do que um subquadrado, por exemplo. Bom, depois de falar bastante, acho que eu respondi essa pergunta. Se não, pergunte de novo que eu tento responder melhor. Vamos ver se tem mais gente aqui. Quadrado, nunca ouvi isso. Você é esposa de engenheiro de automóvel, rapaz. Nunca ouvi isso. Agora você está ouvindo. E agora vamos para a última pergunta de hoje, do Rogério Dornelles, que está sempre aí no canal também, está sempre comentando. Abração para você. Gosto muito dos seus comentários sobre o funcionamento mecânico do automóvel. Muito obrigado. E gostaria de deixar uma pergunta para ti. Como é possível extrair aquela potência de um Fórmula 1, já que os motores não têm um volume muito expressivo? Abraço e continue com o canal. Muito obrigado, Rogério. Isso tem um pouco a ver com a pergunta que eu respondi agora do Renato. Também por isso eu respondi essa pergunta depois da dele. Fora esse fato do motor de Fórmula 1 ser projetado para atuar numa alta rotação, tem aquela coisa básica que eu repito sempre aqui. Potência é um torque vezes uma rotação. Primeiro, o motor de Fórmula 1 tem um volume pequeno? Tem. É um V6 1.6. Se você vê um carro 1.6 de rua, você vai falar 120, 140 cavalos no máximo saindo da fábrica. No caso do motor de Fórmula 1, primeiro, eles têm uma turbina com uma pressão absurda de alta. O que não funcionaria num carro de rua porque você tem que ter durabilidade num carro de rua. O motor de Fórmula 1 nunca vai durar 100 mil quilômetros como dura um motor de carro de rua. Então esse é o primeiro ponto. Com a turbina você eleva muito o torque do motor. Potência, torque vezes velocidade. Velocidade é o segundo ponto que eu também já falei lá na pergunta do Renato. Hoje, na regra atual, se eu não me engano, esses motores são limitados a rodar 15.000 RPM. Isso é o dobro da velocidade que um carro de rua gira. Se você olhar lá no conta-giro do seu carro, ali em 6.000, 7.000, se eu não me engano, 6.500 RPM, você tem aquela faixa vermelha ali que o giro está cortando. Dependendo, tipo,
99% dos motores, se excluir o VTEC que corta em 9.000. Mas a grande maioria está cortando ali 100.500. Ou seja, além do motor de Fórmula 1 ter uma turbina que aumenta muito o torque, ele gira numa rotação que praticamente nenhum motor de rua, ou até hoje, nenhum motor que eu tenha visto, gira a 15.000 RPM. Então o segredo aí da unidade de potência de Fórmula 1 ter tanta potência assim é primeiro a alta velocidade que eles giram, de RPM, o alto torque que eles recebem da turbina e também o fato de não ser só o motor a combustão. Eles também tem aquele motor elétrico que funciona com recuperação de energia. E só desse motor aí, se não me engano, acho que são 160 cavalos a mais. Então, bom, acho que eu respondi sua pergunta também. Eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Eu vou botar aqui embaixo, no Instagram, no Facebook. Eu posto bastante coisa lá. E mais uma vez, se vocês tiverem perguntas, mandem aí que eu quero fazer mais vídeos de perguntas e respostas. Um abração para todo mundo e até semana que vem.